O Internacional tem vários titulares para o jogo contra o São Paulo. Se perde com a ausência de mais da metade do time, ganha com D'Alessandro em campo. A vitória em cima do Flamengo deu 3 pontos ao Inter, mas se engana quem pensa que vencer aquele jogo representou apenas isso. Mudou muito mais, modificou o ânimo do time, aumentou a confiança dos jogadores para a sequência do campeonato. Nós voltamos a vibrar, nós voltamos a realmente a ter confiança no companheiro, a comemorar uma dividida, comemorar uma roubada de bola, comemorar um ataque bem feito. Essa vibração faz com que você tenha prazer de estar trabalhando e esse prazer faz com que você, sem dúvida nenhuma, rende muito mais para o todo, no caso, para a equipe. A tranquilidade também voltou a aparecer, mas no futebol, tranquilidade não é uma palavra que dura muito tempo. Quer ver? Quando poderia repetir a escalação, tentaria dar uma regularidade ao time, Fernandão vê de novo o mesmo problema se repetir. Para o jogo contra o São Paulo, são 7 os desfalques. Fred está suspenso, Damião serve a seleção brasileira, Forlan a uruguaia e Guianzu a argentina. Além deles, seguem fora Juan, Kleber e Igor com lesão muscular. Com tantos problemas, o negócio é se apegar numa boa notícia e aí vai ela. Depois de mais de um mês fora, D'Alessandro retornou aos gramados em grande estilo no último domingo. Teve participação fundamental na goleada. E não sou eu que estou dizendo isso não. A entrada do D'Alessandro e a condição que o D'Alessandro dá para que o time possa jogar desse jeito, porque é um jogador que sabe segurar a bola, sabe cadenciar, sabe dar ritmo para o jogo. Se só a atuação de Dali ainda não animou o suficiente, que tal o retorno de Dátolo? As dores passaram e ele é mais um argentino que fica à disposição. Em meio a tantos desfalques e algumas boas notícias, o Inter se prepara para enfrentar o São Paulo, com o objetivo de que a tranquilidade, aquela palavrinha que não dura tanto tempo no futebol, fique pelo menos mais uns dias por aqui. Vamos ver, vamos tentar montar esse quebra-cabeça aí que é o time do Fernandão, Wagner. O Dátolo participou normalmente dos 2 últimos treinos, mas começa no banco de reserva. Segundo o Fernandão, ele não tem condições para 90 minutos. Então o substituto do Fred será Lucas Lima. O Moledo está mantido na defesa, o Bolívar sequer irá viajar para São Paulo. A explicação do Fernandão é de que vai acontecer um revezamento entre os reservas. Então o Jackson está viajando como opção na zaga do Inter para São Paulo. O Bolívar era titular 2 rodadas atrás, agora o Jackson estava em casa. Vai vir pela TV. A informação é a seguinte, a dupla de zaga ideal do Inter para o segundo turno é Juan e Rodrigo Moledo. Só que o Juan se recupera de lesão. Então, lembrando que há pouco os dois estavam à disposição e a dupla que jogava era Bolívar e Índio. Ou eu estou errado? O Bolívar está sendo preservado. Essa é a informação e a leitura da coletiva do Fernandão hoje. Bolívar está sendo preservado. Segundo o Fernandão, tudo o que acontece de ruim... O Wagner também aqui, de vez em quando é preservado. Segundo o Fernandão, tudo o que acontece de ruim no Internacional, o Bolívar acaba recebendo um peso maior. Inclusive, eu acho que o atraso da obra é culpa do Bolívar. As pessoas, claro, minha opinião. As pessoas não devem confundir uma coisa. O Bolívar é sim uma liderança de vestiário, mas não é uma liderança ruim. É uma boa liderança de vestiário. Os jogadores gostam muito dele. Ele tem uma representatividade forte. Só que isso foi confundido em certo momento como necessidade de que fosse titular. Então, se tu tirou do time, tá certo, preserva. Tu vai colocar o Bolívar no banco no momento... Qual é o problema de contar no banco? Mas o salário em dia, qual é o problema? Agora ainda é o momento que o torcedor acha que pelo grito tirou ele do time. Segura. O Tassão errou. Quando ele tinha dado o episódio do ano passado, ele estava fora da equipe e tinha a possibilidade primeiro do Flamengo e depois do Corinthians, ali tinha que ter saído uma negociação. Porque na medida que ele saía do Internacional, obrigaria o Internacional a trazer um zagueiro. O Internacional não tirou o jogador, não utiliza do jogador e demorou para trazer um zagueiro, que chegou, jogou 2 partidas, está machucado. Acho que o Inter tentou negociá-lo, mas ele estava punido e o Flamengo não quis, daquele lance com o Dodô. Não, mas depois o Corinthians teve interesse, aí parece que não acertaram o salário. Confirmando o time do Inter, Muriel, Ney, Rodrigo Moledo, Índio e Fabrício, Elton, que está voltando, Josimar, o meio de campo com Lucas Lima e D'Alessandro e o ataque com Dagoberto e Rafael Moura. O Rafael Moura não participou do treino de hoje, ele foi liberado pela direção do Inter para acompanhar o enterro do seu sogro, que faleceu ontem, se apresenta lá em São Paulo. Hoje treinou o Mike ao lado do Dagoberto, mas o Fernandão confirmou o Rafael Moura. Tem o Fernandão falando sobre o Bolívar, é isso? Vamos lá, vamos acompanhar o Fernandão falando sobre essa situação envolvendo o Bolívar. O Bolívar estava muito bem,
Infelizmente, às vezes, o peso do Bolívar hoje é muito maior quando as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa e do que a gente planeja. Sempre cai muito em cima do Bolívar, em cima dele somente. Isso aí é ruim. Eu digo que o peso em cima dele é muito maior. Eu não estou aqui defendendo o Bolívar, o que eu digo é que o peso em cima dele é muito grande, no momento que a equipe teve vários desfalques. Óbvio que a torcida tem as razões, uns pensam uma maneira, outros pensam outra, mas o que eu digo é que é sempre em cima de um jogador só, isso aí é ruim. A nossa equipe, nos 4 jogos que nós ficamos sem vencer, a gente acabou criando oportunidade, não fazendo gols. E os gols que a gente sofreu foram gols ocasionais, mas infelizmente sempre cai em cima dele. A leitura do Chico é correta agora. O Fernandão diz assim, não estou aqui defendendo o Bolívar. Não, é claro que ele está defendendo o Bolívar. E não há nenhum problema em ele defender o Bolívar. Tudo bem, mas... não estou aqui defendendo... Não, está defendendo o Bolívar, assim, quando diz que tudo recai sobre esse jogador, está defendendo, está tentando mostrar que é jogador, e eu concordo com ele, não pode ser responsabilizado por tudo que acontece de ruim com o time. E acho que ele tem razão nisso. Agora, assume que está defendendo o jogador. Não tem nenhum problema em um treinador proteger esse ou aquele jogador em determinado momento. Se ele não tivesse convicção que a hora do Bolívar sair, que o Moledo dá mais velocidade para a defesa, que o Ney, prestem atenção, o Ney cresce muito. Quando é o Moledo, cresce muito, é outro jogador. Se não fosse isso, jogaria em São Paulo, porque é fora de Porto Alegre, é um jogador experiente, vai jogar contra um time bem armado, que tem um centroavante, Luiz Fabiano, que volta, que é talvez um dos melhores do Brasil. É porque o Fernandão está preservando, que faz correto, publicamente seu jogador, mas entende que o momento do Moledo é melhor. E joga o Moledo. Para fechar, uma novidade entre os relacionados, Cassiano, 23 anos de idade, é centroavante, estava no Inter B, se destacou e foi contratado pelo Internacional quando estava no Esportivo de Bento Gonçalves. É centroavante. O Maurides, ele continua no Inter B, então agora a opção o Inter B é aquele Cassiano. Que a gestão Luiz acabou no ano passado e que agora voltou, é isso? O Luiz acabou com o Sigma, acabou o Inter B, fechou o Inter B. Agora esse ano voltou. Na verdade, trocou de nome para Sub-23, né? Mas na verdade nunca acabou. O Inter B do ano passado disputou o Gauchão em determinado momento, né? Talvez essa forma... Baita convicção. Mas o Cassiano vai a São Paulo. Vai. Novidade entre os relacionados. Está interessante, né? A Natação, há um mês atrás, jogava com partidas importantes e decisivas com o Maurício. Fritava até, o jogador entrava num momento ruim, botava o jogador. Agora puxa o Cassiano. Está lesionado. O intervalo em seguida, mais jogo aberto aqui na Band. Até já. Eu sou Roberto Robaina, candidato do PSOL e do PCB. Para melhorar a cidade, é preciso combater os privilégios dos partidos e dos políticos. Hoje se gasta mais em cargos de confiança do que se investe em educação, habitação e assistência social somados. É preciso cortar estes privilégios. Com Roberto Robaina prefeito, governarei com ele e mostraremos que é possível fazer tudo o que cobramos dos governos, combater a corrupção e colocar o dinheiro público a serviço do povo. Agora é Roberto neles. A segurança patrimonial é uma preocupação comum à sociedade. O Grupo HSS oferece a você a excelência em segurança. Grupo HSS, há 2 décadas valorizando o seu patrimônio. Ligue agora, 3347-1711 ou acesse o nosso site. Tudo sobre o mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Lançamentos, tendências, arquitetura, decoração e muito mais, aqui na tela da Band. Todos os sábados às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com o Imóvel Class TV, com a apresentação de Lúcia Matos. O melhor programa no sábado pela manhã, para quem adora curtir a casa. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Melhorou, vai melhorar. Em vez de oba-oba. Melhorou, vai melhorar. Em vez de blá-blá-blá. Melhorou, vai melhorar. Fortunati é prefeito de obra e mais obra. Melhorou. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos. Fortunati, 12. Jogo Aberto RS. Oferecimento pode ser uma escolha inteligente. Pode ser Pepsi.
Internacional venceu o São Paulo no primeiro turno com um gol de D'Alessandro, que naquela época também voltava de lesão. Acompanhe. Gol do dia. Volta e resolve. Vem aí Paulo Bogado com os destaques do Brasil Urgente, primeira edição. Contigo, Bogado. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha, no primeira edição você vai ver imagens como essa, numa loja na cidade de Veracruz, onde 2 homens, olha ali, ó, invadem o estabelecimento, roubam tudo e fogem. A polícia está usando as imagens para tentar descobrir o paradeiro desses ladrões aí. Tudo. Daqui a pouquinho no Brasil, gente, primeira edição, coladinho na propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho eu tô de olho.